Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E o tema de hoje são os mundos de Agartha. Estamos hoje aqui com Eurênio de Oliveira Júnior. Ele é estudioso do ocultismo e do esoterismo há mais de 50 anos. Bem, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a entrevista. Olá, pessoal. Estamos de volta com o Enigmas. Estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Eurênio, tudo bem? Alô, Cris. Que honra enorme estar contigo novamente, Honra né? minha. Eurênio, quando você começou a estudar espiritualidade? Na década de 60. Eu não quero falar muito da minha idade, mas realmente faz bastante tempo. Nessa época, li algumas obras espíritas e de alguns mestres do espiritismo também, mas mais voltados para uma filosofia abrangente. E a partir de então, tudo isso começou a me atrair muito. E não parei mais, faz um bocado de tempo. Olha, que maravilha, né, gente? Ele é um expert da eubiose, escritor, e hoje ele foi convidado para falar sobre o mundo, os mundos intraterrenos, o mundo de Agartha, que é um mundo maravilhoso. Eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso internauta o que é Agartha, como são esses mundos, quem são esses seres. Bem, Cris, eu vou tentar explicar dentro do possível, porque para que nós possamos admitir a existência destes mundos, nós temos que fazer um deslocamento mental muito grande do que vemos aqui, do nosso dia a dia. Esse deslocamento passa também por uma questão dimensional. Não que nós não possamos ter contato com estes mundos diretamente, mas para que isto ocorra é necessário que o nosso estado de consciência tenha uma mutação. Os seres que têm contato com esse mundo têm uma mutação dos seus respectivos estados de consciência. Estes mundos não pertencem propriamente, na sua doutrina, à eubiose. Antiquíssimas tradições do Tibete falam da existência dessas regiões da Terra que os homens comuns não têm acesso. Eles são intraterrenos? São intraterrenos. Eu tenho um enteado que é geólogo. Logicamente, ele só acredita na materialidade dos mundos. Mas outro dia, conversando com ele, ele admitiu que existem, apesar das aparelhagens de constatações, existem meandros da Terra que não são bem detectados, não são bem esclarecidos. E ele é um geólogo de nomeada, já estudou na Sibéria, estudou na Austrália. Então, ele é uma pessoa cética, mas me fez esta afirmativa. Porque estes mundos são revelados de vez em quando em algumas tradições. Eu vou mencionar duas obras importantes. Correto. Uma delas é de Raymond Bernard, que fala A Terra Oca. Certo. Este trabalho. Já li, inclusive. Isto você já leu, né, Cris? Então, ele nos dá uma noção de que os polos têm as suas aberturas. Né? Certo. Aliás, várias fotografias da NASA são muito intrigantes. Eu tenho uma série de fotografias da NASA que parece que os polos têm um certo olho, algum vazamento, alguma coisa introduzida. É verdade, aberta, né? O Almirante Byrd, quem tiver chance de ir à internet, procure Almirante Byrd, de pássaro. Ele fez um voo estranhíssimo. Certa ocasião ele sobrevoava o Polo Norte e disse que ele viu que existiam algumas regiões paradisíacas com uma vegetação meia tropical e ele foi adiante. Ele disse, mas no Polo Norte não posso encontrar isso. E ele realmente se introduziu por uma abertura, passou por essas regiões e saiu. E ele deu um depoimento muito isento, porque era um homem profundamente científico e o homem ligado à materialidade, ele não teria nenhuma necessidade de inventar coisas. Claro. Então, o Byrd faz esse depoimento. Esta é uma obra de chave para que nós possamos entender pontos. Raymond Bernard, A Terra Oca. Outra obra que nos enseja, talvez mais poeticamente, é a obra que fala de Shangri-La, é o Horizonte Perdido, escrito no século passado. Lindo. Já fizeram alguns filmes, inclusive o último deles foi um musical. Eu assisti ainda um filme antigo do Horizonte Perdido, foram 3 versões. A última é musical. No Horizonte Perdido fala-se de Shangri-La, porque eu não posso falar de Agartha ou Agartha, como você pronuncia, sem também mencionar Shambhala.
Correto. Porque sempre que existem 7 condições que trabalham entrosadamente, assim como os planos cósmicos, as gradações do nosso estado de consciência passam por 7 etapas. Quando as 7 etapas são completadas, você tem direito a uma 8ª etapa, que vai ser a 7ª parte de uma outra 8ª. Quando fala-se 8ª acima, é isto. Certo. Então, ao redor das 7 cidades de Agartha existe, enfeixando, ou no miolo, ou no centro, o portal de Shambhala. Shambhala equivale a Shangri-La. Shangri-La. Então, quem tem direito de ter acesso aos mundos de Agartha sabe bem o significado de Shambhala. É assim que as coisas se distribuem. Eu estou aqui colocando coisas que na eubiose só são estudadas mais na parte interna. Olha que mas maravilha, numa concessão ao enigmas, e também porque tem algumas permissões para fazê-lo, nós temos sempre uma sociedade mais fechada, eu posso esclarecer esses pontos para você. Que maravilha, que honra da gente, né? O doutor Eurênio é juiz e está aqui esclarecendo sobre um assunto interessantíssimo. Doutor Eurênio, nossa pauta é curtinha, então eu vou fazer algumas perguntas. Esses seres de Agartha, eles fazem contato com a nossa raça? Não só fazem contato, como muitos deles estão entre nós. Como que eles são? Eles são como nós, porque acontece o seguinte: as regras do mundo físico são atendidas nas proporções que são mais elásticas ou plásticas, né? Correto. Para que eles possam estar entre nós, eles têm que ter a nossa forma, a nossa maneira de se conduzir, apenas que eles tenham uma essência diferenciada. Olha que maravilha. Porque conquistar um local, ou um momento, ou um estágio nestes mundos é necessário muito mérito na face da Terra. Tem que haver uma consciência mais elevada que a nossa. Mais elevada e também o sentido da abrangência e da universalidade, ou seja, o processo holístico. Todos nós compomos uma humanidade em evolução. É sumamente desagradável perceber que nós nos digladiamos quando temos uma meta tão elevada e tão encantadora à frente. É verdade. De tal sorte que o processo ecumênico de deixarmos propriamente as linhas religiosas e entendermos a espiritualidade, a nossa essência, é tudo para chegar a ter a expectativa de um dia ter contato com esses mundos. Olha que maravilha. Doutor Eurênio, estamos em 2012. O que esses seres, pelo seu conhecimento, que eu sei que é vastíssimo, o que eles dizem a partir desse 2012? Porque nós ouvimos profecias apocalípticas de todos os calibres. Pelos seus estudos, o que eles dizem? Olha, pelos meus estudos, não vai existir nenhum momento de transição tão violento. O que vai acontecer é o seguinte: numa obra que eu estava mencionando, não cheguei a completar, Animais, Homens e Deuses, de Ferdinand Antoine Ossendowski, também escrita no século passado, ele revela que quando o rei do mundo, que está nessas regiões internas, ora para entender e, vamos dizer, inspirar os destinos humanos, tudo na face da terra cessa. É como se tudo parasse, até os animais param quase que de respirar. Porque estas colocações dependem muito do que nós façamos aqui na face da terra. Não existe uma programação pré-estabelecida. Olha só. Se nós fizermos as transformações que precisamos fazer em nós, o processo terá um desfecho. Se isto não acontecer, existe até vaticínios que esses seres viriam para a face da Terra para restabelecer o equilíbrio deste corpo vivo chamado Terra, que é o corpo de um ser sideral, é o corpo de um dia. A Terra é viva. A Terra tem uma vida que nós não identificamos em nós, mas ela tem um processo vivo, ela tem o metabolismo dela. É um ser que está, vamos dizer assim, pulsando em termos universais. Então nós temos que zelar pelo nosso habitat, que é chamada Terra. Maravilha, né? É tão bom a gente ter tanto conhecimento com uma pessoa tão culta como o doutor Eurênio. Doutor Eurênio, a gente está nos nossos momentos finais e eu gostaria de saber qual a ligação dos ciganos com os intraterrenos de Agartha. Bem, os ciganos, eles vieram dessas regiões. Porque quando a Atlântida se interiorizou, alguns povos permaneceram nos mundos interiores. E os ciganos vieram de lá por algumas sucessões de fatos que não veria o caso apontar. O fato é que eles têm uma memória longínqua, que eles vieram de algum lugar que não é aqui. Eles não conseguem se identificar, tanto que são povos ou conglomerados altamente nômades. E eles têm alguma relação, diríamos, com os próprios judeus, que também erram pela face da terra, erram não de errar, erram de caminhar. Então, judeus e ciganos têm muita aproximação. E os ciganos são, em verdade, seres que têm esta memória e eles trabalham com 4 elementos da terra: crianças, cavalos, cobre e leem as cartas, ou a chamada Buena Dicha. Tudo isso tem relação com a origem que eles tiveram. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem
já que o senhor tem tanto conhecimento desse povo maravilhoso, para o nosso internauta? Pois não. Eu diria o seguinte, não tenhamos aspirações, nem que sejam sérias, a respeito de encontrarmos logo estes mundos. Vamos ter a ocupação, e não a preocupação, a ocupação de realizarmos nossos valores aqui. Eu diria que a religião maior que podemos praticar é viver certo. Vamos viver certo, com equilíbrio, procurando a justiça em nós e no próximo. E criar esta ambiência, esta fraternidade, que ainda vai demorar para acontecer. Mas quando isso acontecer, nosso acesso às regiões da Terra, até o momento desconhecidas, será muito mais possível. Olha que maravilha. Então, fique aí com Kátia Gaia agora para saber toda a parte holística desses mundos maravilhosos. Voltamos com o nosso convidado. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos, www.segmagem.com.br. E a nossa conversa aqui com o Eurênio. Tudo bem, Eurênio? Muito bem, cara. Bem, eu tenho algumas perguntas interessantes aí para você. Vamos falar da eubiose? Vamos. Então, por favor, eu gostaria de saber primeiramente sobre alma e espírito. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa. Não são? Embora as religiões façam uma mixagem e quase uma confusão, alma e espírito são absolutamente corpos distintos no homem. Né? Então nós temos a constituição do homem, que é formada de corpo físico, que envolve uma parte vital, do corpo anímico, que é o nosso processo psicomental, é o nosso diálogo e o que nós sentimos, e o corpo espiritual, que é o Cristo em nós. Todos nós temos um corpo, uma expressão um pouquinho grosseira, mas nós temos um núcleo espiritual, que é um corpo também, que é formado por uma trilogia, porque tudo que é espírito é 3, tudo que é matéria é 4. Olha que interessante. Bem, todas as pessoas têm muitas dúvidas sobre o segmento que a eubiose faz dentro dos seus estudos. E segundo sabedorias ocultas, qual é a verdadeira constituição do homem? Então aí você vai falar desses corpos? Falo um pouquinho de cada um deles. Por favor. A Terra fornece o físico e o cosmos fornece o vital. Nós temos no nosso corpo físico alguns centros de força que captam essas energias vitais que são responsáveis por estarmos aqui pulsando, respirando e conversando. Sim. Então, a parte material recebe a vida do cosmos. É o próprio cosmos que tem uma alma completa e geral, da qual nós extraímos vamos dizer assim, um segmento para formar a nossa vocação na Terra. Então nós temos uma individualização da alma universal em nós, porque nós somos os vanguardeiros do processo da evolução. Ou seja, o que nós adquirimos de experiência aqui vai para um processo geral, e isso significa também o nosso crescimento. E nós temos a parte imponderável espiritual, que também habita muito mais longínquo do que a mais longe das estrelas, que é de onde provém a nossa mônada, o nosso princípio de vida. E é lá que está o Deus último. Chamaríamos de Deus último, embora seja um Deus incomensuravelmente distante, mas é aquele para o qual nós devemos ter a vocação última nossa. Então existem os deuses criados pelos homens, os deuses mais distantes, que também têm o seu valor, porque fazem parte de um plano chamado plano arquetipal. São os padrões da evolução. E existe o Deus geral, o único ou último, que está muito mais distante. Então, é isto que funciona dentro da constituição do homem. Nós temos uma vocação de entendermos o mundo aqui, com aqueles objetos que nos cercam, e às vezes nos prendemos e não distinguimos que existem páramos ou paragens muito mais completas do que esta. As dimensões aqui são algumas, da psicomental são outras e da espiritual são completamente diferentes. E como que está hoje este acesso a essas dimensões? Hoje nos trabalhos, nos estudos? Nós todos fazemos as nossas programações, mas o empenho individual é tudo. Ninguém lhe dará uma experiência mística mais completa do que aquela que você pode alcançar por você mesma. Então, Perfeita. Tudo que se fornece hoje são elementos de escalonamentos para você chegar ao seu âmago, ao seu íntimo. É esse que vai te dar a experiência espiritual verdadeira. Por isso que trabalhamos para a espiritualidade, que não se confunde com o espiritismo, Sim. embora o espiritismo seja uma corrente bastante respeitável.
vamos dizer assim, ele é um passo além do que as religiões comuns e tradicionais apresentam para o homem. Mas na espiritualidade você tem um pano de fundo, ou seja, uma retaguarda, uma imensidão que te fornece os fascículos ou capítulos através dos quais você pode reconhecê-la. Sim. E nós temos que trabalhar para o total. Por isso que fala-se holisticamente. Nós temos que avançar. Todos nós somos uma coisa só. Somos irmanados no processo de evolução. Todos os homens são irmanados. A evolução realmente é o que todos buscam hoje, mas com as questões de karma, reencarnação, como você mesmo disse, sobre o espiritismo, qual é a diferença que existe o karma e a reencarnação, né? Que nós aprofundamos esse conhecimento e também nos estudos que vocês fazem. Pois não. O nosso princípio de vida, que é de natureza espiritual, só que não conhece esses planos, está vertido para esses planos, e é necessário que nestas experimentações existam etapas. Sim. Nestas etapas, nós temos uma lei da natureza verdadeira que temos e somos, que nos chama e temos as nossas práticas. Quando existem diferenças, porque nós temos necessidade de fazer esse reconhecimento. Sim. Quando nesse reconhecimento nós criamos situações díspares, existe um processo chamado causa e efeito, que é o karma, que vai fazer com que necessariamente nós possamos ter a retomada de um itinerário para fazer o reconhecimento. Então o karma não é bom nem mau, ele é simplesmente um ajuste. Todos têm medo do karma, parece que é um monstro. Não, ele ajusta. E quando ele ajusta, ele é necessário que seja rigoroso para que nós possamos estar atentos ao que realmente interessa em termos de evolução. Porque evolução é a transmutação da vida-energia em vida-consciência. E o que domina é a consciência espiritual. E, finalmente, quando esses capítulos não são suficientes, esta alma, vamos dizer assim, inspirada pelo Espírito, retoma a forma material para poder completar ou corrigir aquilo que não fez na vida anterior. Este é o processo da reencarnação, que ao invés de estar tão distante dos princípios bíblicos, o Cristo a ele se referiu por muitas vezes em diversas passagens. É verdade. Bem, dentro do processo evolutivo de cada ser, como encarar o livre-arbítrio? Porque, na verdade, livre nós não somos, nós temos que o tempo todo fazer escolhas, não é mesmo? Você disse uma grande realidade. Aparentemente somos livres, mas não somos. Despertada a vocação do acerto, cada vez mais nós nos dirigimos a ele. Então, no caminho do acerto, existe no início, parece que uma prisão, um caminho muito estreito, muito dominado por aquilo que não somos nós. Mas quando nós assumimos este dever de crescer, nós começamos a ser livres dentro do determinismo. É interessante isso, há uma confluência. Sim. Aquilo que é um caminho, no início, árduo, difícil, torna-se uma libertação. Então, o livre-arbítrio deixa de praticamente ser colocado em ação, porque nós adotamos o caminho que nos é altamente prazeroso, é o sentido da evolução. Então, nós vamos encontrando vários universos ao mesmo tempo, porque todas as dimensões estão aqui colocadas. E, infelizmente, para o mundo, a espiritualidade tornou-se alguma coisa necessária de uma meditação. Não, a espiritualidade está entre nós dois agora, ela está presente aqui. Ela é presente, apenas que nós não a sentimos, porque ela faz parte tão intensa da nossa natureza última, que quando nós começamos a praticá-la, nós conversamos assim, estamos sendo espiritualistas sem perceber. Com certeza. E é isso, e passando aos ouvintes desse princípio também. Sim, e eu tenho certeza que as pessoas querem muito saber sobre os estudos da eubiose. Como entrar em contato, como desenvolver, né, esses assuntos. Isso, nós temos um portal eubiose.org.br. Este é o portal da eubiose. Agora, estes estudos, eu vou à eubiose, a eubiose vai me fornecer elementos de um caminhar. Muitos deles enigmas que nós vamos resolvendo, né? É a palavra do programa. Então, neste caminhar, a eubiose o que pode fazer é expor, criar condições, te dar uma mística para praticar. Nós temos os nossos rituais, os nossos cerimoniais. Todo este contexto é formidável, só que se você não andar, o contexto fica inerte diante de você. Eu não acreditaria numa doutrina que fizesse por você. A eubiose não faz por você, ela cria as condições para que você faça por você. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Esta é a chave. Ou vale dizer, quando você se autoconhecer em profundidade, a eubiose fica uma bela ilustração.
mas não é ela que está te levando, é você que está se levando. Isso que é importante. Então, para finalizar este bloco, uma mensagem para a evolução de cada um, daqueles que estão nos assistindo. Pois não. Você tem a certeza de que você pode e deve evoluir. Ou seja, esmere-se. As virtudes faladas da vida não são em vão. Vão ver que os resultados da prática das virtudes, independente de qualquer religião que diga isto, são os mais generosos para você se autorreconhecer. Quando você se autorreconhece, você passa a reconhecer os valores da vida. E nesse escalonamento, os valores vão ser maiores para você, aqueles que te levam realmente à evolução. Bem, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao programa Enigmas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Mas tudo bem, no próximo programa, novos convidados, novos temas interessantíssimos aqui no Enigmas. Obrigado, doutora Oriane, uma honra estar com você aqui no Enigmas. Eu Muito que obrigada. agradeço Kátia e Cris por toda a ocasião que estão propiciando. Muito obrigado. Gratidão.